E assim começa a etapa final do Reino dos Duelistas, o que nos leva ao episódio 28, que eu só consigo descrever com uma palavra: porra louca. É uma adaptação tão confusa de vários eventos dos capítulos equivalentes do mangá, que, mais uma vez, eu não sei por onde começar. Vejamos. O episódio começa com o Yugi e a turma, e o Bandit Keith, ouvindo as regras das semifinais e a divisão de partidas, enquanto são agraciados com um banquete no castelo. Bem, aí está, vamos pausar aqui. Muitos dos eventos dessa cena aconteceram antes no mangá, logo após a derrota do Kaiba, a explicação sobre o requerimento das glórias das mãos do rei, Yugi dando sua glória da mão do rei pro Joey, Keith decidindo roubar ela. Só as divisões das semifinais são feitas no banquete, e pelo próprio Pegasus. Eu particularmente preferi a escolha do anime porque faz mais sentido, e eu ainda não entendi porque que o Bandit Keith ficou de fora do banquete no mangá. No mangá, quando Yugi e a turma entram no salão, ficam chocados ao ver o retrato do Shad. No anime isso não acontece porque, diferente do mangá, eles ainda não conhecem o Shad. Eu falo mais disso quando chegarmos na primeira aparição dele. Eles também fazem um comentário sobre o retrato da Cecília, ou Cynthia no original, falando como ela é bonita. Mas esse comentário foi transferido pro final do episódio, quando Tristan, Thea e Bakura vem outro retrato dela na Torre do Pegasus. Eu falo mais disso daqui a pouco. Há uma cena do Tristan se relembrando dos eventos do Death Tea, que obviamente foi cortada. É aqui também que ele decide resgatar os corpos dos irmãos Kaiba, e passa o capítulo seguinte fazendo isso, com Bakura. Mas no anime, isso só acontece durante o duelo contra o Pegasus daqui a uns 10 episódios, e tem umas reviravoltas diferentes. E eu sei que tá repetitivo falar isso, mas a gente fala disso depois. Ao invés disso, o anime cria esse subplot, que na verdade tá mais pra tipo o plot, em que o Tristan, estranhamente cético quanto aos poderes do Pegasus, leva Thea e Bakura pra descobrirem como ele estaria trapaceando normalmente, sabe, sem magia. A busca idiota por essa resposta óbvia os leva a uma torre, sabe, a torre que tem o retrato da Cecília, onde Pegasus faz um ritual com os Illuminati dos Cards. Sim, foi assim que eu interpretei essa cena. Mas no final de tudo, Yami Bakura inexplicavelmente volta e faz Tristan e Thea acharem que tudo foi um sonho. Absolutamente nada de produtivo é feito ou descoberto no final das contas, mas essa torre vai reaparecer no final. Tanto no mangá quanto no anime, Bandit Keith rouba a glória da mão do rei do Joey enquanto ele está dormindo. Mas no mangá, o Yugi flagra o Bandit Keith no quarto do Joey. O Keith então decide bater no Yugi, porque Kazuki Takahashi ficou tanto tempo sem desenhar o Yugi apanhando pra um valentão que a mão dele tava tremendo. Mas Joey o salva. No anime, ele simplesmente rouba sem ser pego. Eu prefiro 1000 vezes a versão do anime, porque no mangá, ninguém achou que ele tinha ido lá pra roubar a carta. Na verdade, ninguém nem ao menos especulou por que ele tinha invadido o quarto do Joey. Todo mundo só fica tipo, ele bateu no Yugi, pô, que babaca. Imbecis. E pra finalizar, o Yugi também tem seu próprio subplot no meio da noite, em que ele tem uma jornada espiritual em que ele conversa com o avô, que avisa que o Pegasus é forte. Nossa, obrigado, avô do Yugi, agora sim eu tô por dentro da situação. E no mangá tem mais uma cena quase romântica entre Yugi e Thea. Próximo. Isso nos leva ao primeiro duelo das semifinais, Yugi vs Mai. É uma adaptação bem direta em geral, quem diria, né? Mas, pra surpresa de todos, incluindo eu mesmo, teve uma alteração na partida. Isso é raro. Nas duas versões, Yugi usa as espadas da luz reveladora para ganhar 3 rodadas enquanto tenta sacar o ritual do lustro negro. Mas aqui há diferenças. No mangá, na segunda rodada das espadas, Yugi tem um momento dramático com uma porta em forma de card. Não critica, é simbólico. Ao sacar o ritual. Ele então invoca um monstro fraco, o Grifor, e no seu turno seguinte, a terceira rodada, ele usa o ritual do lustro negro, que faz Grifor e Karibou serem absorvidos pelo Gaia, porque na cabeça de Kazuki Takahashi isso fazia sentido. Bem, aí é que está. No card game normal, o Grifor é 100% desnecessário nesse processo. O Karibou e o Gaia bastam. Alguém da produção resolveu incorporar isso no anime, porque o Yugi só tem o seu grande momento dramático na terceira rodada das espadas, e o Grifor nunca é invocado. Isso causou algumas mudanças nas jogadas, mas nada demais. Em seguida temos o duelo entre Joey e Bandit Keith, e pra começar, de onde saiu esse sofá? Ok, mas falando sério, esse duelo foi vítima principalmente de censura. Vamos aos poucos. A cena em que Pegasus conta o passado do Keith até que não foi muito alterada em diálogo. Eles até mantiveram uma menção a drogas, o que é muito surpreendente. Mas a cena dele jogando roleta russa foi cortada. Isso causou um efeito dominó. O anime também precisou cortar quando ele aponta pra própria cabeça imitando uma roleta russa, e o ataque especial do dragão revólver, que no mangá se chama, roleta russa, não é nomeado no anime. Além disso, vários comentários mais violentos dele foram amenizados. Após isso, temos a censura mais notável, que é todo o final do duelo. No anime, após ser criticado por trapacear, Keith dá um enorme salto até onde Pegasus está e aponta uma arma pra ele, pra se vingar. Pegasus abre um enorme alçapão ao redor do seu trono e joga Keith no mar. Mais tarde a gente vê que ele sobreviveu. No mangá, Keith vai ao encontro de Pegasus depois do duelo, em um dos corredores do castelo.
Pegasus o critica por trapacear e usa seu olho do milênio para fazer um jogo de punição nele, transformando a mão dele em uma pistola, que o mata como uma roleta russa. Sombrio. Mas sério, Pegasus? Você, criticando os outros por trapacearem? Voltando a quando Bandit Keith ainda respirava, houve uma alteração interessante na partida contra ele também. Eu já devia ter citado isso antes, mas antes tarde do que nunca. No mangá, não existe modo de defesa virado para baixo, como no jogo normal. Os monstros em modo de defesa sempre ficam à mostra. Normalmente o anime readapta eles como virados para baixo sem muitos problemas, e às vezes não, mas esse duelo teve um problema. Bandit Keith invoca um monstro chamado Zoa, e Joey só o ataca porque ele sabia os seus pontos de defesa, e que ele não era uma máquina. No anime isso foi adaptado de um jeito bem criativo. O Keith finge deixar a carta cair em modo de ataque, deixando-a à mostra por um segundo, e depois coloca ela em modo de defesa virada para baixo. Foi uma adaptação super natural, e é uma coisa 100% Bandit Keith de se fazer. E por fim, especulação, porque eu adoro perder o tempo de vocês. Há um momento no mangá em que Joey basicamente fala pro Keith calar a boca, mas no anime, ao invés disso, ele faz um pequeno discurso sobre conhecer o desespero e o desejo de vingança que Keith disse ter sentido. Eu gosto de acreditar que isso foi uma referência sutil ao passado do Joey no mangá, em que ele era tipo membro de gangue, ou ao pai alcoólatra violento dele, que nós só vemos em um certo capítulo do mangá, ou pode ter só sido um improviso, eu não sei. E em seguida, as finais, Yugi vs Joey. Seja como for, o jogo vai começar. Seja como for, o melhor vai ganhar. Mas só no anime. No mangá, os dois decidem não duelar, já que os dois tinham o mesmo objetivo e, se eles duelassem, o Pegasus ia aprender suas estratégias. Sou só eu que acho essa desculpa fraquíssima. O motivo real é provavelmente porque o Takahashi queria fazer um duelo entre os dois ser mais épico e grandioso, não um confronto pré-último chefão. Enfim, o anime viu essa chance perfeita pra filler e criou um duelo e... Meu Deus, como esse duelo é chato! Os personagens ficam nesse ciclo infindo de... Você está jogando bem? É, você também! Nossa, eles estão duelando com tudo? Mas por que? Eles são amigos! Em loop, é insuportável! A única coisa de boa que eu posso dizer é que a reviravolta do Yugi com o Sábio Negro no final da partida foi um momento bem Takahashi, mas todo o resto é um saco. Bem, antes do grande finale do Reino dos Duelistas, eu quero falar sobre roupas. Originalmente nessa parte eu ia falar individualmente sobre cada personagem que teve roupas diferentes nas duas versões, mas aí eu gravei e ficou com tipo 3 minutos e eu percebi que eu não quero matar vocês de tédio, então aqui vai o resumo. Essas são as roupas que os personagens só usam no mangá, no Reino dos Duelistas. Essas são as roupas que os personagens só usam no anime. Essas são as roupas que sofreram alguma alteração na versão animada por algum motivo. E esse é o caso do Yugi, em que ele não trocou de roupa, ele só usou menos roupa. E ele fará isso no anime em breve, mas no momento eles deixaram desse jeito. Isso não é bem uma alteração, mas tem certeza que essa parte preenchida era pra ser rosa? Só porque ela é menina, né? Ok, e com esse final super anticlimático, terminamos a parte 5. Mas fiquem ligados, porque na próxima parte nós terminamos o Reino dos Duelistas. E, cara, tem muita coisa pra se falar sobre aquele final.